Hoje eu vou mostrar como configurar o Project, né, para gerar alguns relatórios no Power BI, né, focando principalmente na parte de recurso, como é que eu trabalho aí, para gerar curva S ali no Power BI e tá vendo como deixar o Project configurado para esse tipo de relatório, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tô com um cronograma, tá, aberto aqui, poucas linhas, para explicar como é que eu preparo, como é que tem que estar o Project para você poder gerar esses indicadores lá no Power BI, beleza? Então, primeiro passo, né, aqui eu vou deixar algumas configurações, né, que você tem que deixar, né. A parte de schedule aqui, eu gosto de deixar decimal, não deixo percentual, né, facilita ali para você tá imputando dado de recurso, né, principalmente relacionado à mão de obra, né. Algumas configurações aí você tem que deixar o início da semana, né, porque isso aqui tem impacto lá na sua curva, beleza? E aqui na parte do avançado, eu deixo marcado essas opções aqui para não gerar quantidades após a data de corte do cronograma. E outra, né, sempre verificar qual linha de base você está calculando aqui o valor agregado, tá? Beleza? E aí o tipo de, se você vai controlar por progresso de relacionado à duração ou avanço físico aqui, tá? Beleza? E aí, vocês podem ver que o meu project ele tá em inglês, tá? Eu costumo trabalhar com a maioria do software em inglês, eu prefiro, né? Porque quando você entra nessa área de dados, você vai sentir muita. Vai precisar de performance. Então, quando você coloca o software em português, você coloca uma camada a mais de processamento, então, porque todo software ele foi feito em inglês, né? E aí você tem uma camada a mais de processamento quando o software está em português. Então a gente foca muito nisso, quanto mais performance, melhor. Né? E outra, os melhores conteúdos, se você for achar aí na internet para estudo, a maioria vai estar em inglês, né? Então é bom estar se acostumando aí com o software em inglês. E para programar, a gente que cria muito códigos ali no Power BI, faz muita query, quando está em inglês é muito mais fácil também, tá? Eu particularmente eu não falo inglês, mas eu consigo ler e tudo que eu estudo é em inglês aí. Então é bom, é uma dica boa aí, tá bom? Beleza? Então, voltando aqui pro cronograma, né? Tá, tem essa estrutura aí, né, simples. O Proj, ele utiliza, né, para a questão, para programar as quantidades, né, com base na data de corte, ele utiliza o custo, né? E o que que a gente faz usualmente, né? Tem as atividades, e aí a gente vai colocar o esforço necessário para aquela atividade, a gente vem e digita aqui, ó, 100 horas, um exemplo, né. Então eu tô colocando aqui, vi os índices lá na planilha na CPU de contrato, né, o orçamento para essa atividade aqui, né, com o índice, a quantidade prevista lá, a gente projetou aqui 100 horas aqui de esforço. Só que não façam isso aqui, tá, digitando as horas aqui. O ideal é você criar o recurso para atividade, por quê? Senão você não salva no banco de dados do Prost, tá? Do Prost não, perdão, do Access, né, que a gente exporta esses dados para o Access. Então o ideal é você criar o recurso aqui, tanto de material, quanto seja financeiro, quanto de horas, tá? Então, beleza, então vamos lá. Eu vou aqui na parte do uso do recurso aqui, né? Recurso, resource sheet aqui. Então eu vou criar aqui um recurso aqui, ó, vou chamar um civil, recurso de civil aqui, beleza? Do tipo work, e eu vou colocar aqui que eu tenho 10 recursos disponível para civil. E eu vou colocar uma taxa padrão de R$ 1. Já vou explicar isso aqui para vocês, o porquê eu coloco R$ 1 aqui, tá? Ele vai pegar as horas, que vai ser calculada na coluna work, e vai multiplicar por R$ 1 e vai dar o valor do valor financeiro, né? Lembrando que ele projeta valores financeiros ali para cálculo de valor agregado, né? Beleza? Então vou voltar aqui na parte de recursos, né? Beleza, então, olha só que legal aqui, as colunas que eu vou utilizar. É o work, custo e essa aqui, o BCWS aqui, que é o Budget Cost Work Schedule, né? Que é a programação aí do, da a parte financeira, né? O valor agregado aí, tá? Então aqui, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou chegar lá, para estruturar o cronograma, vou chegar com o supervisor ou com o engenheiro responsável pela atividade civil, com os índices na mão e chegar assim, ó, para essa atividade um aqui, né, muitas das vezes você tem alguns prazos acordados com o cliente, então muitas das vezes você vai permanecer com o prazo ou vai utilizar o recurso para calcular o prazo. Depende muito eh eh, da particularidade da obra, né.
Você já tem um prazo acordado, vai calcular o recurso. Ou você tem um recurso e vai calcular o prazo. Então depende muito. Então, o que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o prazo fixo. Tipo aqui, ó. Type. Eu vou colocar aqui duração fixa. Vou falar que já tem os miles acordados. Eu encaixei aqui todas as datas da obra. Todas as datas da obra para encaixar dentro do mais do cliente. Eu vou usar essa premissa aqui. Então, através dessa premissa, eu vou calcular o esforço necessário aqui, tá? Beleza? Então, eu vou chegar lá com o supervisor, ó, essa atividade 1 aqui é 5 dias, quanto de recurso eu preciso aqui para essa atividade? Aí o supervisor vai analisar os projetos, vai falar, ó, pelos índices aqui, né, pelo espaço físico que eu tenho ali, eu consigo colocar ali 4 pessoas. Olha só que legal. Então, eu vou colocar aqui 4 colaboradores aqui, ó. 4 colaboradores. Então, ele vai calcular aqui, ó, 4 vezes 8 horas vezes 5 vai dar 160 horas, né? É isso, né? Deixa eu ver se tá calculando certo. Não tava aqui, ó. Eu ativei para através do recurso calcular o prazo, né? Se eu tenho aqui, ó, 4 pessoas, 40 horas vai dar um dia, mas aí eu vou fazer o inverso. Eu vou colocar aqui 5 dias e ele vai calcular o esforço necessário, tá? Então tem uma relação aqui. Ou você, através do recurso, que você tem disponível, você vai calcular o prazo, ou através do prazo, você vai calcular o recurso aqui, o esforço, eu vou falar assim, tá? Depende da premissa que você vai estar utilizando aqui. Então, eu vou colocar aqui 4 recursos de civil. Aqui tá bem, né? Beleza. Seguindo a mesma premissa aqui, estrutura metálica, estrutura. Vou colocar aqui mais 2 pessoas. Beleza, eu vou colocar aqui 2 pessoas aqui. Não, vou colocar aqui 6 pessoas, tá, gente? 6 colaboradores. E aqui 4. Então, pra gente entender aqui. Eu vou fazer aqui para mecânica a mesma coisa. Mecânica. Eu vou colocar aqui 4, equipe padrão aqui, 4. 4, 4 aqui. Caldeiraria eu vou utilizar a mesma mecânica, tá? 4, 4, tubulação. Tubulação. Você pode colocar o nome do recurso, né? Encanador. Só que aqui é só para vocês entenderem aqui como é que eu trabalho. Ah, tá, sem acento. Vou colocar aqui mais 4. 4, 4 e elétrica. Elétrica. Mais 4 colaboradores aqui também. Então, eu coloquei aqui 4 colaboradores, né? Então, já calculou o esforço necessário que eu pretendo para cada atividade, né? Beleza. E por que não calculou o custo? Vamos ver aqui por que não calculou o custo. Era para ter calculado. Por que eu não coloquei R$1 valor aqui para esses outros recursos? Coloquei só no civil. Então, vamos voltar lá. O recurso colocar R$1 aqui, né? Ah, e aí deu superalocação. Vou colocar que eu tenho 10 colaboradores aqui em cada. Vou falar assim, em cada mix de efetivo. Eu vou colocar que eu tenho 10 recursos disponíveis lá para mim estar utilizando no projeto, né? Vou voltar aqui agora e ele vai calcular aqui certinho. Então, ele vai ficar o work igual valor financeiro. Por quê? Quando eu salvar a linha de base e eu rodar o data date, ele vai calcular utilizando planejado no período essa coluna aqui, né? Beleza? Então, aí sim eu consigo utilizar essas atividades, essas quantidades no Power BI. Sem um recurso alocado aqui, você não consegue gerar as curvas lá no Power BI. Então é muito importante essa configuração aqui de recurso, tá? Você pode colocar valor de horas, você pode colocar o número de recursos, tanto faz, fica a seu critério. Agora eu vou salvar a linha de base aqui. Vou salvar a linha de base, ó. Legal, ó, ele já projetou 32 horas aqui nesse período, né? 1/4, o projeto começou 1/4, já tem 2 horas previstas aqui, ó, algumas horas previstas. Agora eu vou rodar mais uma semana aqui, ó. Então ele tá vendo? Ele tá planejando o número de horas necessário, que é necessário para essa atividade no período. Só que, o que a gente faz? A gente transforma essas unidades em percentual, para ficar melhor a leitura, né? Vamos fazer aqui as colunas do previsto, né? A famosa coluna do previsto aqui, eu vou chamar aqui de previsto percentual aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Então, é bem fácil, né? É só eu pegar essas linhas aqui dividido pelo total, né? Já vai dar em percentual, fica bem fácil, né? Para cada linha aqui. Então, bem simples de fazer o cálculo aqui. Eu não utilizo utilizando data, né? Eu faço bem o simples aqui. Usar a fórmula. Usar a fórmula aqui, vou voltar aqui, usar a fórmula. Beleza, então é só pegar
procurar aqui no custo o BCWS dividido pelo meu custo da linha de base, né? Bem simples aqui de fazer. Cadê? Tá. Linha de base. Então pronto. E ele vai transformar em percentual. Vou dar um OK e transformar em percentual aqui. Beleza? Então aqui, ó, 100% já era para determinar essa atividade, né? E vamos colocar em percentual, né? Vou colocar aqui dividido por vezes 100. Vezes 100. Legal. Beleza? E vamos colocar o percentual aqui, concatenar com o percentual. Vou colocar entre aspas aqui. Então, bem simples, uma sintaxe bem simples aqui. Ah, faltou o E comercial de concatenação aqui. Tá? Vou dar um OK. Legal. Ah, eu vou colocar um arredondamento também, né? Então aqui para ficar melhor aqui, senão fica um round. Vou colocar um round aqui. Antes. Round. Fecha parêntese. Ah, parêntese, perdão. Aqui é vírgula, né? Proxa é vírgula. Vou colocar aqui. E é vírgula, 2 casas decimal, fecha e vai a concatenação. Acho que é isso aqui. Certinho, né? Beleza, então aí, ó, já era para ter planejado total 4% aqui. Bem legal. Então isso ajuda a dar essa visão aqui. Então não tem segredo, bem simples a forma para você utilizar aqui, ó. Então, como já era para ter terminado a atividade aqui, ó, 7/4, eu cortei aqui no dia 12 e era para ter terminado 7/4, já projetou 100% aqui, né? Esse aqui é o valor projetado. Então isso te ajuda também aqui na visão do Proje, né? Então, o que eu queria passar com esse vídeo? Que é muito importante carregar os recursos, seja de material, seja de valores financeiros para você fazer a medição no Proje. Quanto mais você centralizar as suas variáveis do projeto no cronograma, é muito melhor para você gerenciar o seu projeto. Então, carreguem recursos, seja de material e homem-hora, e a parte financeira. Beleza? Então, era essa parte que eu queria mostrar da configuração do cronograma, carregamento de recursos, junto com essa coluna de percentual aqui de previsto que você vai utilizar, para a gente poder carregar lá no Power BI e gerar uns relatórios bem bacana, beleza? Então era isso que eu tinha para mostrar por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe nos comentários se esse formato de vídeo aí que eu tô colocando no LinkedIn toda semana tá ficando legal. Eu vou estar gravando outros aí, beleza, gente? Então, tchau, tchau. Até a próxima.